Então, beleza, pessoas? Nesta aula de hoje, a gente vai falar sobre atuadores, ok? Então, na aula passada a gente falou sobre sensores, hoje a gente vai falar especificamente aqui sobre atuadores, algumas características de atuadores, que obviamente são elementos importantes dentro dos nossos sistemas embarcados, certo? Então, começando aqui com a definição do atuador, né? O atuador ele vai ser algum tipo de elemento que produz obrigatoriamente movimento. Aí vocês já nesse ponto podem parar, olhar e pensar, prezada, então se eu pegar uma lâmpada ela não produz movimento, então ela não é um atuador. Aí vem um ponto já importante, né, deste processo. Teoricamente, se a gente pegar a teoria clássica de parte elétrica e tudo mais, uma lâmpada não é um atuador. Um LED não é um atuador. Por mais que a gente normalmente utilize eles como atuadores, né? A gente normalmente acaba falando, não, vou acender o LED aqui e tal, vou fazer algum efeito sonoro, vou fazer algum efeito luminoso para conversar com o meu usuário, para passar algum tipo de informação para o meu usuário. Isso não necessariamente é um atuador clássico, né? Mas a gente acaba encarando esses elementos que conseguem conversar, entre aspas, com o usuário como atuadores, beleza? Mas na definição clássica, são só elementos que produzem movimento mecânico, né? Então, basicamente, entre aspas aqui, os nossos atuadores, eles são basicamente motores, né? Eletricamente falando. Então, a gente vai fazer essa consideração inicial, beleza? Os atuadores clássicos são esses atuadores que produzem movimento e a gente consegue definir como atuador alguma coisa que, entre aspas, conversa com o usuário, beleza? Pistão hidráulico também entra como atuador, sim, William. É que daí a gente vai ver que a gente tem a questão de 3 estilos de atuador, né? A gente tem os elétricos, os hidráulicos e os pneumáticos, né? Então esses 3 são tipos de atuadores ou tipos de acionamento de atuador, beleza? Então eles se classificam dentro dessas estruturas, mas eles geram movimentação, entende? Então basicamente quando a gente fala de atuador a gente está falando de movimento, alguma coisa que não gera movimento teoricamente não é um atuador, por mais que, né, em questão de embarcado a gente considere lâmpada, LED, um display como elemento de atuação, né? A gente pode colocar eles ali na casa dos elementos de comunicação com o usuário, né? Às vezes a gente acaba chamando de atuador, mas segue o barco, beleza? E a ideia do atuador, esse atuador clássico, que é o atuador de movimentação, é obviamente que ele movimente alguma coisa, né? Ou seja, que ele atue sobre algum outro dispositivo que vai ter movimentação. Então, se eu estou falando de um motor, de um pistão hidráulico, de um pistão pneumático, eu estou falando de um elemento que vai gerar movimento em alguma outra coisa, ou que vai se movimentar, né? Obviamente que não adianta eu falar que eu vou ter um atuador de movimentação, um atuador que gera movimentação, e essa movimentação ela não gerar um resultado, né? Então vou pensar, por exemplo, num carro ou num dispositivo que tem que andar. Eu vou gerar a movimentação para que esse dispositivo se desloque no espaço. Se eu simplesmente for pegar um motor e fazer com que ele fique rodando aleatoriamente sem estar conectado em nada, não faz sentido nenhum. Né? Então tem que ter um motivo para ter essa movimentação. Se eu não tiver um motivo para essa movimentação, obviamente que esse atuador ele não vai ter sentido de estar ali sendo empregado no nosso sistema embarcado ou no nosso sistema como um todo. Ok? E esses atuadores ou esses dispositivos, obviamente existem N formatos, N características diferentes, cada um com suas vantagens, com as suas desvantagens, e cada um deles vai ter técnicas diferentes para se trabalhar. Então, eu trabalhar com um motor elétrico é diferente de eu trabalhar com um pistão hidráulico, ali como o William colocou. Então, não vai ser exatamente a mesma técnica de controle desse atuador, ok?
Então, cada atuador tem a sua característica. Obviamente, aqui a gente vai focar nos elementos elétricos, que é o que acaba fazendo mais sentido para a gente dentro desses sistemas embarcados. Mas a gente poderia, sem problema nenhum, falar de elementos hidráulicos ou elementos pneumáticos que são usados, por exemplo, em indústria, né? Aí eu vou trabalhar ali com um PLC, trabalhar com um elemento mais robusto para fazer algum tipo de aplicação diferente, né? O sistema embarcado, por ser normalmente um sistema mais de automação, algo mais do dia a dia, algo um pouco menos robusto, entre aspas, ou ter uma necessidade menor de robustez, ele acaba normalmente fazendo utilização de elementos elétricos que são teoricamente mais simples de se trabalhar. Beleza? Aí a questão de aplicações, como eu comentei com vocês, né? Escolher o atuador sempre vai depender do que eu quero que ele faça. Ou seja, vai depender da resposta específica de instalação que eu preciso. Eu quero, por exemplo, fazer um carrinho que vai ter um tamanho de 10 por 10 por 10 centímetros. Eu não vou pegar um atuador que seja maior do que isso. Eu não vou pegar um atuador que pese 50 quilos para colocar nesse cara. Então, sempre vai depender da minha aplicação eu escolher um atuador específico. Eu tenho lá atuadores que são mais leves, que consomem menos energia e que, obviamente, vão me gerar um torque menor ou vão me gerar uma resposta específica. Eu tenho atuadores que são maiores, que têm mais torque, que me geram respostas diferentes. Então, não é, eu quero um motor. Não é qualquer motor. Os motores têm respostas diferentes, né? Isso daí, obviamente, entra naquilo que a gente já comentou lá na aula passada, questão de linearidade, de precisão, de resposta. Então, todos aqueles itens, eles acabam entrando aqui também em relação ao atuador. Então, a gente não vai simplesmente pegar um cara e usar ele para qualquer aplicação. Existem N atuadores, existem N tipos diferentes de resposta, existem várias famílias dentro dos atuadores. Né? Então, posso ter um atuador igual que geram respostas diferentes. Um que tem uma característica A, o outro que tem uma característica B. O tipo de resposta dele é igual, mas essas respostas A e B geram respostas diferentes. Então, a gente, obviamente, tem que tomar cuidado com isso. Até, por exemplo, para trazer mais para um conhecimento normal, digamos assim, vamos pegar um LED, por exemplo. Né? Tudo bem, acabamos de comentar aqui atrás que o LED ele não é necessariamente um atuador, porque ele não gera movimento, mas vamos pegar um LED como exemplo. O LED em si é um diodo que emite luz. Beleza, bacana. Eu vou colocar uma tensão sobre ele e ele vai iluminar. Todos os LEDs são iguais? Não necessariamente. Eu tenho lá um LED que é vermelho, tenho LED verde, eu tenho LED amarelo, eu tenho aqueles LEDs azuis de alto brilho, eu tenho um LED branco. Então, ele faz a mesma coisa. Ele brilha quando tem uma tensão sobre ele. Mas ele brilha com cores diferentes, com intensidades diferentes. E isso é a questão de eu escolher corretamente o meu atuador para minha aplicação. Eu posso, caso eu queira, fazer uma aplicação só com LED vermelho. Eu posso fazer uma aplicação só com LED verde, mas eu posso fazer uma aplicação que tem o vermelho e tem o verde. Por exemplo, vermelho vai estar desligado, alguma coisa, verde vai estar ligado. Então, essa escolha, obviamente, pode parecer um exemplo idiota, mas essa escolha, ela acaba influenciando o funcionamento do teu sistema, né? É meio que um pensamento fora do padrão, se você fizesse com que alguma coisa tivesse ligado e acendesse uma cor vermelha e tivesse desligado e acendesse verde. Entende? Então, às vezes, esse próprio funcionamento ou essa própria escolha vai fazer com que o teu sistema ele acabe sendo mais inteligível para o usuário ou funcione da forma que ele realmente deve funcionar. Né? Focando mais na parte de movimentação, na parte de motor, se eu escolher um motor incorretamente para minha aplicação, ela pode não funcionar, né? Fiz um carrinho,
Peguei um motor com torque baixo. O carrinho não vai sair do lugar. Não vai funcionar. Se eu pego alguma coisa que tem muito torque, ou um motor que tem muito torque, esse carrinho ele vai andar rápido demais e ele não vai conseguir parar quando tiver um obstáculo. Então, ele também não vai funcionar corretamente. Então, eu tenho que escolher da melhor forma possível esse elemento, esse dispositivo, para encaixar ele ali dentro do meu sistema embarcado. Assim como o sensor que a gente conversou lá na aula passada, também é importante que a gente saiba escolher ele da forma correta, né? Se eu escolher um sensor incorretamente, ou se eu escolher com uma precisão errada, obviamente que o meu sistema ele não vai trabalhar da forma como ele deveria funcionar, beleza? Então, basicamente a escolha aqui depende de qual que é a aplicação, depende de qual que é a condição que ele vai trabalhar, né? Cada atuador vai ter formas diferentes de se conectar ao meio ambiente, beleza? E aqui, no caso, os atuadores, eles são classificados sempre pela forma de acionamento que eles possuem. Então, essa movimentação, ela tem classificações diferentes, e essas classificações que definem os atuadores, tá? E quais que são essas classificações, quais que são esses acionamentos possíveis? No caso, a gente tem 3, né? Bem diferente lá dos sensores que a gente tinha vários. Que o sensor ele é classificado pela forma de leitura, pela grandeza de leitura que ele gera. O atuador ele é classificado pelo acionamento. Então, a gente tem 3 tipos aqui. O acionamento elétrico, o acionamento pneumático e o acionamento hidráulico. Beleza? Então, se eu pego ali, como o William comentou, um pistão hidráulico, ele é um tipo de acionamento hidráulico, ou seja, ele é um atuador hidráulico, certo? Então, um acionamento que caracteriza ele no formato. Aí, ok, né? A gente pode olhar aqui e falar, mas beleza, o que é cada uma dessas coisas? Né? O que é um acionamento pneumático, hidráulico, elétrico? Então, o acionamento hidráulico, ele vai ser caracterizado por uma fonte de energia que é líquida. Então, normalmente, a gente vai ter um duto ali que vai ter um líquido que vai ser colocado sobre pressão, e essa pressão que eu vou gerar nesse líquido vai fazer com que ele se desloque dentro de um tubo ou dentro de algum dispositivo. E isso vai gerar movimentação. Então, eu posso, obviamente, mandar um sinal elétrico para que esse sistema ele tenha essa mudança de pressão dentro do tubo ou não, mas o que vai gerar o deslocamento ou o que vai gerar a movimentação é o líquido em si. Então, um pistão hidráulico, né? Ele é um pistão que dentro tem um líquido específico e conforme a pressão que é injetada ali, ou conforme a pressão que é colocada, ele vai se expandir, vai se reprimir, e isso vai gerar um movimento, beleza? Na maioria dos casos, ou o que é mais comum, é que esse líquido seja ou água ou óleo, né? E para que eu vou usar um acionamento hidráulico, né? Um acionamento hidráulico, ele normalmente tem uma força muito elevada, e ele consegue gerar uma velocidade também, a princípio, elevada. Então, dos 3 tipos de acionamento, ele normalmente é o que vai ter maior característica de velocidade. Então, se eu preciso, ou de força, se eu preciso de algo que seja muito forte, ou se eu preciso gerar uma movimentação muito elevada, que precise de muita força, um deslocamento que vai necessitar de muita força, eu vou para esse tipo de acionamento, para justamente ter essa característica. Esses carinhas aqui, esses acionamentos hidráulicos, eles normalmente têm um custo elevado também, né? Por essa questão dele gerar mais força, dele ter maior nível de velocidade, ele também vai ser ou vai ter um custo mais elevado, né? Então ele vai acabar tendo aplicações específicas. Eu não vou usar um acionamento hidráulico em qualquer lugar. Porque eu tenho uma complexidade para trabalhar com ele, eu tenho uma complexidade para atuar sobre ele, né? Ele tem uma força muito grande, tem um custo elevado, então eu não vou simplesmente utilizá-lo em qualquer lugar. Eu vou utilizá-lo quando necessitar dessas características de força mais elevadas, beleza? E aqui, como eu comentei, ele pode ter algum drive elétrico ali
Ou ele pode ser substituído para casos onde o drive elétrico ele pode causar incêndio, né? Então, posso ter também uma característica de drive entre ele, posso fazer um acionamento elétrico, mas esse cara aqui ele também vai ser usado quando eu não posso usar um elemento elétrico, né? Então, tem a questão da força aqui e também tem a questão da substituição, né? Não posso usar o sistema elétrico, uso um sistema hidráulico. O pneumático, o acionamento pneumático aqui, ele vai se caracterizar por um gás, né? Normalmente é ar comprimido. Então, eu não tenho mais a questão do líquido ali para gerar a movimentação, mas sim eu vou ter um gás pressurizado que vai gerar essa movimentação. Dependendo da pressurização, ele vai se movimentar também. Esse cara aqui, comparado ali ao hidráulico, ele vai ter um custo muito mais baixo, né? Mas ele vai ter uma força menor e ele vai ter um grau de liberdade menor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o controle que eu consigo gerar sobre ele é menor. O controle de um elemento hidráulico é mais preciso do que um elemento pneumático. Então, eu não consigo ter vários graus de liberdade, eu não consigo fazer uma movimentação precisa em cima desse cara. Ele sempre vai me gerar uma movimentação relativamente pouco precisa, isso comparado aos demais. Mas ele vai ser aqui o mais barato. Então, às vezes, se eu não preciso ter precisão e preciso que o meu sistema seja barato, eu posso recorrer a esse tipo de acionamento. E por último, mas não menos importante, que é o que mais é interessante para a gente, digamos assim, são os acionamentos elétricos, ou que a gente está mais habituado, né? Esses acionamentos elétricos, eles usam energia elétrica para gerar o acionamento, e eles normalmente fazem utilização de indutores. Então, óbvio que existem motores brushless e tudo mais, mas a maioria faz a utilização de indutores. Então, esses elementos, eles vão usar uma energia elétrica, né, ou potência elétrica, que no caso vai ser uma diferença potencial e um fluxo de elétrons, ou seja, tensão e corrente. Então, ele vai fazer a utilização desses dois elementos para gerar movimentação. Então, normalmente, ele transforma ali uma energia elétrica em energia mecânica, assim como os demais, né? Óbvio que a movimentação do líquido, por exemplo, é uma energia mecânica sendo trabalhada em outra energia mecânica, né? Movimento gera movimento. Aqui, a gente vai fazer com que o movimento elétrico, do fluxo de elétrons, gere um movimento mecânico em específico. Esses carinhas aqui de acionamento elétrico, eles normalmente vão oferecer uma baixa velocidade e uma baixa força, né? Então, questão de torque, eu tenho um baixo torque comparado aos elementos hidráulicos, né? Mas eu tenho a característica de ter uma maior precisão. Então, consigo controlar melhor esse elemento. Eu consigo fazer com que ele se movimente poucos centímetros, né? Por exemplo. Então, quando a gente fala de movimentação, a precisão ela está relacionada a quantos centímetros eu vou mexer por vez, né? Então eu consigo ter uma precisão melhor, consigo fazer movimentações pequenas, mas a força que ele vai me gerar é normalmente muito baixa. Um outro ponto, digamos assim, bom dos acionamentos elétricos é a questão deles serem, entre aspas, limpos, né? Um acionamento hidráulico ou um acionamento pneumático, ele pode ter problema de vazamento, né? Então o líquido pode vazar ou o gás pode vazar. Isso pode gerar algum tipo de problema no ambiente que aquele dispositivo está colocado, né? Um acionamento elétrico não tem vazamento, então ele acaba se tornando um pouco mais limpo em questão de utilização. Então, ele é um pouco melhor para alguns casos, né? Ou para vários casos. Beleza? Aí aqui, comparação entre esses tipos de acionamento, né? Em relação a várias coisas, né? Então, aqui o que a gente tem? A gente tem aqui o item de comparação, tabela do acionamento elétrico, do acionamento pneumático e do acionamento hidráulico. Então, pegar aqui primeiro limitação de movimento.
um acionamento elétrico, ou elementos de acionamento elétrico, eles normalmente não têm limitação de movimento, ou a limitação de movimento deles é muito baixa. Já para um elemento pneumático, para um elemento hidráulico, eles têm uma limitação de movimento muito alta, né? Limitação de movimento é justamente a capacidade de se movimentar, capacidade de gerar um movimento. Então, os acionamentos elétricos, nesse caso, eles são melhores. Tem a questão aqui de velocidade, por exemplo, né? Aqui um acionamento elétrico e o pneumático, eles têm velocidades relativamente altas, né? Resposta deles é relativamente alta, essa velocidade em questão, a resposta ao estímulo, e o hidráulico ele tem uma velocidade ou estímulo média. Então, isso quer dizer que um acionamento elétrico, um acionamento pneumático, eles acontecem mais rápido do que um acionamento hidráulico. Questão aqui de facilidade de controle. Então, para controlar um acionamento elétrico, eu tenho uma alta facilidade. Para controlar um acionamento hidráulico e um pneumático, eu tenho uma média facilidade, ou seja, comparados, o acionamento elétrico é o mais fácil de se fazer. O acionamento pneumático e o acionamento hidráulico, eles acabam sendo um pouco mais difíceis de se fazer. Questão de custo, o mais baixo é o pneumático, né? Como eu comentei ali em cima. Ele é o que tem menos precisão, mas ele é sempre o mais barato. O mais caro vai ser o hidráulico. E o meio termo aqui é o acionamento elétrico. Então, esse acionamento elétrico tem suas vantagens, tem suas desvantagens, beleza? Então aqui a gente consegue ver que variam várias coisas, né? Não vou falar sobre todos aqui no caso, vocês conseguem ver aqui a tabela, obviamente, mas é bom que a gente consegue ver que o acionamento hidráulico ele tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Um pneumático tem suas vantagens e suas desvantagens. O elétrico é a mesma coisa. Cada um tem um conjunto de vantagens e um conjunto de desvantagens. O que cabe a gente é o quê? Olhar para essas vantagens e desvantagens e saber quando que eu devo aplicá-los, ou seja, quando que eu devo selecionar, ou melhor, como que eu balanceio as vantagens e as desvantagens de cada um para cada aplicação, né? Como é que eu sei quando que o baixo custo é uma vantagem, ou quando que eu sei que eu escolher pelo custo é o melhor caso, ou, poxa, eu preciso fazer um projeto com X característica. Qual vantagem que eu tenho que buscar? Eu preciso fazer um projeto onde o meu torque tem que ser muito alto. Poxa, se o meu torque tem que ser muito alto, eu não vou buscar por, talvez, uma limitação de movimento. Não vou olhar para essa característica, vou olhar para a característica de força. Então, a gente entender qual que é a aplicação que a gente está trabalhando e a gente entender quais que são as características importantes para aquela aplicação é extremamente importante. Obviamente, isso aqui vocês já sabem, né? Mas como eu comentei já, e vocês já devem ter visto todos os outros professores comentar, vocês só conseguem resolver um problema que vocês entendem, né? Ou vocês só conseguem fazer um sistema embarcado, só conseguem fazer um programa de algo que vocês entendem. Então não adianta nada, né? A gente olhar para um motor, olhar para um elemento de atuação, não entender o funcionamento dele e tentar aplicar. Não vai resolver o seu problema. Você tem que entender como que é o teu problema, entender quais que são as ferramentas que você tem para poder resolver o teu problema. Beleza? Quantos que a gente tem aqui? Tá, nossa, quanta gente. Aí aqui então, obviamente a gente vai focar nos sistemas elétricos, beleza? Porque como a gente está falando desse sistema embarcado, 99,9% dos sistemas embarcados vão usar sistemas elétricos de acionamento, né? São casos muito específicos onde a gente usa um sistema pneumático, onde a gente usa um sistema hidráulico. Pode ser que a gente precise usar? Sim, pode ser que a gente precise usar em algumas características, mas não vai ser sempre que a gente vai usar esses caras. Para a maioria dos casos, a gente vai acabar usando
sistemas elétricos, então é nisso que a gente vai focar, beleza? Esses sistemas elétricos aqui, ou essas características de acionamento elétricas, elas podem ser colocadas em 3 famílias, ou 3 formas diferentes de acionamento, né? A gente tem aqui as convencionais, as numéricas e o que a galera chama hoje de modernas. Então, dentro da classificação de acionamentos elétricos, a gente tem uma subclassificação que são convencionais, numéricos e modernos. Isso aqui é a forma com que a gente vai se comunicar com o nosso atuador, por se assim dizer. Beleza? Então, os convencionais, o que eles são? Eles são dispositivos que são baseados ali em relés eletromecânicos ou qualquer dispositivo analógico. Então, se eu faço uma interface, ou se eu tenho uma interface de comunicação entre o meu controlador e o meu dispositivo de acionamento elétrico, na forma de um relé, na forma de um transistor, isso é um sistema convencional, né? Onde eu vou ter ali, muito provavelmente, uma chave mecânica, uma botoeira, vou ter algum elemento analógico de controle para esse dispositivo, né? Posso até, obviamente, ter ali o controlador fazendo a característica de controle em cima daquele elemento, né? Mas eu provavelmente vou ter elementos mecânicos ou elementos não tão digitais, por se assim dizer, gerando o controle base do meu dispositivo, né? Então, basicamente, o convencional é o que a gente tem de mais padrão, né? Se a gente for numa indústria, ou se a gente for em algum tipo de empresa que trabalha com tecnologia há um pouco mais de tempo, a gente vai encontrar muito sistema legado que tem muitas características convencionais, né? Então essas características, obviamente, elas funcionam muito bem, elas sempre funcionaram muito bem, mas hoje não é o que a gente tem de ideal, por se assim dizer, ou não é o que a gente tem de melhor. Mas por questão de não mudar uma linha de produção inteira ou não mudar 100% um produto, acaba se trabalhando muito ainda com essas características aqui convencionais. Qual que é o ponto, entre aspas, forte de a gente usar um sistema de acionamento convencional? Esse cara aqui, ele vai ter o mais baixo custo e vai ser o mais simples de fazer, né? Então, ele é fácil de ser executado, né? Poxa, eu pegar uma chave mecânica ali e fazer ela ligar e desligar. O motor é simples, né? Mas ela não necessariamente é a mais ideal para o nosso dia a dia. Até porque, quando a gente está fazendo esse tipo de sistema, normalmente a gente vai ter um tipo de cabeamento específico, ou vai ter um cabo específico para cada elemento atuador. Então, cada atuador vai estar ligado em um cabo, vai estar ligado em um elemento de acionamento específico. Então, o nosso diagrama elétrico, ou a nossa montagem se torna muito grande, muito complexa de ser feita. Então, pensem que, por exemplo, eu vou ter lá 50 motores. Cada motor vai ter o seu cabeamento específico e vai ter que estar ligado em um acionador. Então, isso se torna, para gerar manutenção, algo muito difícil, né? Algo muito complexo. Se torna, para que eu remonte um sistema desse, algo também um pouco complicado. Então, nesse caso aqui, obviamente que eles funcionam bem, que eles são muito executados, mas a complexidade deles não é tão viável de se ficar remodelando ou ficar se trabalhando. Os sistemas numéricos aqui, eles vão basicamente fazer utilização de sistemas digitais, né? Então, eles normalmente, no início, né, quando isso aqui surgiu, quando esse sistema de acionamento numérico surgiu, eles só replicavam o que esses sistemas convencionais faziam, né? E depois que eles foram começando a substituir esses elementos. Então, a ideia aqui é que, em vez de eu ter um elemento analógico de controle, eu vou ter um elemento digital de controle, onde eu vou substituir aquele elemento analógico, aquela chave analógica, aquela chave mecânica,
por um elemento digital, né? Obviamente isso vai aumentar a complexidade do sistema, mas eu consigo ter uma resposta muito melhor. E eu consigo acoplar vários itens ou vários atuadores em um mesmo sistema de controle, né? Sistema digital. Então não preciso ter apenas um acionador por atuador. Eu posso ter vários atuadores por acionador. Então eu consigo facilitar a quantidade de cabeamento, eu consigo facilitar a quantidade de acionadores, então eu consigo melhorar a minha estrutura. Obviamente que, né, acaba sendo mais complexo, acaba sendo mais caro fazer dessa forma, mas aqui a gente está gastando mais para ter um projeto mais enxuto ou mais compacto, né, e que responde de certa forma melhor. E o que a gente tem aqui, que é chamado de moderno, seriam basicamente os sistemas de acionamento que são relacionados a algum modelo de comunicação, né? Então, barramento de comunicação. Então, posso, por exemplo, ter vários acionadores ou vários atuadores ligados em um único acionador que está conectado num barramento, né? Esse barramento pode ser, por exemplo, um barramento I2C. Então, ao invés de eu ter um cabo para cada atuador, eu vou ter um barramento que vai se conectar com todos eles e eu consigo fazer isso de uma forma 100% digital. Isso aqui vai ser bom por quê? Porque dessa forma eu consigo trabalhar com vários atuadores e eu consigo ter retornos desses atuadores de uma forma muito mais simples, muito mais fácil e muito mais precisa, né? Deixa eu voltar aqui e comentar um negócio que eu acabei não comentando. Vamos pegar um acionador convencional, beleza? Vamos pegar, por exemplo, um motor que eu vou ligar lá num atuador qualquer. Ou num acionador qualquer. Como é que eu sei que aquele cara está ligado ou desligado? Ou como é que eu sei que ele ainda está dentro do sistema? Né? Não é fácil, porque é um sistema totalmente analógico. Então, como é que eu vou ter a característica de fazer indicação de que ele está lá, que ele está funcionando, que ele não está funcionando? Aqui, normalmente, a gente usa uma técnica que a gente chama de 4 a 20 mA, que é o quê? Eu posso usar lá um sistema em nível lógico alto e em nível lógico baixo. Mas se eu considero que o meu nível lógico alto é 20 e o meu nível lógico baixo é 0, se o sistema está aberto ou está fechado, não faz diferença. Porque eu não sei se ele está aberto ou fechado. O 0 pode ser que ele está desligado, pode ser que ele está aberto. Se eu jogo um nível lógico baixo para 4 mili, por exemplo, o que eu vou ter? Eu vou ter que, quando ele está desligado, ele ainda está gerando uma resposta, que é uma resposta de 4 mili. Se ele está aberto, aí sim ele vai para 0. Então, consigo identificar se o atuador está ligado, desligado, ou se ele está com um problema, ou se ele está aberto, ou se alguém foi lá e cortou a fiação, né? Então, é uma característica um pouco mais complexa. Aqui, num sistema moderno, com uma questão de comunicação, com barramento de comunicação, eu posso mandar a mensagem e receber mensagem do atuador. Justamente por quê? Porque aquele atuador ele vai ter um sistema de controle específico, digital, que vai conseguir fazer ou ter comunicação, ter troca de mensagem. Então, dessa forma, eu posso mandar uma mensagem perguntando se ele ainda está vivo, se ele está ligado, ou se ele está desligado, ele vai responder. Então, você está ligado? Sim. Você está desligado? Não. Você está aí? Sim. Ele pode responder que sim. Ou ele pode nunca responder. Então, é uma forma muito mais simples de eu saber se o sensor ou se o atuador estão realmente conectados ao sistema ou não. Então, aqui são, obviamente, técnicas diferentes de trabalhar, né? Eu posso trabalhar com a técnica de rede, né? Ter troca de mensagem, ter característica de trocas de mensagem, onde eu mando uma mensagem, se o cara responder, quer dizer que ele está vivo. Se o cara não responder, quer dizer que ele morreu por algum motivo, ou que aquela mensagem não chegou. Eu posso ficar
mandando essa mensagem até que ele responda, ou tentar algumas vezes. Se ele não responder, quer dizer que ele teve algum tipo de problema, o que é relativamente fácil fazer num sistema digital, ou para um sistema analógico, para um sistema convencional aqui, a gente pode trabalhar com essa característica de 4 a 20 mA. Aí é uma característica de corrente, onde a gente também está mandando informação, mas a gente nunca deixa com que essa informação chegue a 0 mA propriamente dito, porque senão a gente não sabe qual que é a diferença entre aberto e desligado, né? Isso aqui acaba sendo importante e interessante, né, porque a gente normalmente precisa saber se o sistema está com algum tipo de problema, né? A gente não pode simplesmente montar um sistema embarcado com sensor, com atuador, seja com o que for, deixar eles pendurados, entre aspas, no nosso controlador e considerar que está tudo funcionando, né? Podem existir erros, podem existir quebra de circuito, pode existir mau contato. Então é preciso que a gente faça ou tenha característica de comunicação de alguma forma, para que a gente consiga entender o funcionamento ali do nosso atuador ou do nosso dispositivo que está conectado. Beleza? Aí falando especificamente de motores, né, que é basicamente o que a gente tem de atuador elétrico, são basicamente os motores elétricos. O que a gente acaba tendo aqui? O objetivo desse cara, o objetivo do motor elétrico, é transformar a energia elétrica, transformar a potência elétrica em uma energia mecânica. Ou seja, você vai aplicar uma tensão e uma corrente sobre aquele atuador, sobre aquele dispositivo, e isso vai fazer com que ele se movimente, né? Normalmente, o que a gente tem como motor? A gente tem um motor indutivo, né, com características indutivas. Conforme a gente aplica uma potência elétrica sobre ele, ele vai ter um eixo rotatório. Quando você aplica a tua potência, aquele eixo vai se movimentar, né? Então, basicamente, você está transformando uma potência elétrica em movimento do eixo, ou seja, em energia ou potência mecânica, tá? Ponto que é bom ressaltar também é que essa geração, essa transformação de energia, ela não é 100%, né? Então, normalmente aqui a gente vai ter entre 70% a 80% de eficiência na transformação de energia. Então, eu não vou aplicar uma potência elétrica e vou ter 100% convertido em energia mecânica. Eu vou ter de 70% a 80% convertido. Obviamente que isso também vai depender da qualidade do atuador, né, e da qualidade de circuito que a gente vai estar fazendo como controle ali desse atuador ou como característica de acionamento, né? Na maioria dos casos a gente não vai simplesmente pegar e ligar um motor no controlador. Tá meio errado fazer isso, né? Porque o motor normalmente é um elemento de potência que consome um valor muito alto de energia elétrica para que ele consiga gerar aquela energia mecânica. Eu não posso simplesmente ir lá e ligar. Então vai depender do atuador em si que eu estou usando, ou seja, vai depender da qualidade de montagem desse atuador, também vai depender da qualidade de circuito que eu estou usando. Por quê? O próprio circuito que eu vou montar pode acabar tendo uma eficiência energética baixa, o que vai atrapalhar ainda mais a eficiência energética do atuador em si, ok? Então, eu tenho que ter muito bem planejado que tipo de acionamento que eu vou usar. Se eu vou usar simplesmente um transistor, se eu vou usar uma ponte H, se eu vou usar algum tipo de conversor, se eu vou usar um motor A, um motor B. Então, tudo isso acaba influenciando, né? Até porque, dentro desses motores elétricos, a gente tem duas formas de trabalhar com eles. A gente pode trabalhar eles em tensão contínua ou em tensão alternada. Corrente contínua ou corrente alternada. Então, eu posso pegar um motor de corrente alternada e ligar no nosso
controlador, que é um dispositivo de corrente contínua. Porém, para que esse dispositivo digital de corrente contínua consiga controlar o meu motor de corrente alternada, eu vou ter que ter um circuito de conversão. Então, vou ter que ter um inversor de frequência ali entre o meu controlador e o meu atuador. Assim como eu posso fazer o contrário. Eu posso pegar um motor DC e, teoricamente, ligar ele direto na rede elétrica. Mas eu preciso ter um elemento no meio ali que faça a conversão entre essa tensão alternada e essa resposta contínua. Então, vou ter que colocar um retificador. Aí, se eu pego lá um retificador A, B ou C, eles podem ter eficiências diferentes. Então, a eficiência do retificador mais a eficiência do atuador em si vai dizer qual que é a eficiência do meu sistema, né? Então, tem N casos aqui que a gente pode trabalhar. Obviamente que para um sistema embarcado mais comum, ou um sistema embarcado do dia a dia, por assim dizer, a maioria dos casos utilizam motores de corrente contínua, por causa da facilidade, né? Eu já tenho um dispositivo DC, então vou utilizar um atuador DC, para que eu não precise fazer uma conversão de energia, para que eu não precise converter a energia DC para uma energia CA, né? E a mesma coisa, se eu tenho a necessidade de ligar alguma coisa na rede elétrica e tudo mais, normalmente a gente vai utilizar algum tipo de atuador CA. Por quê? Para que eu não tenha que retificar essa energia ou que eu não perca na conversão. Lembre que sempre quando a gente fala de conversão de energia, a gente tem perda, né? Nenhuma conversão é 100%. Mesmo que seja uma conversão elétrica, né? Eu vou converter uma energia DC para uma energia CA, ou de CA para DC. Isso vai gerar algum tipo de perda. Sempre gera algum tipo de perda. Então, nenhuma conversão é 100%, mesmo que seja de energia elétrica para energia elétrica. Beleza? Aí aqui, especificamente então falando de motores elétricos, do que vai depender a nossa escolha, né? O que vai influenciar eu escolher um motor ou escolher outro? Primeiro, a fonte de alimentação, né? Se a minha fonte de alimentação é DC ou é CA, ou se ela é contínua ou se ela é alternada, isso influencia. Outra, eu posso falar se a minha fonte for AC, eu posso falar de quantas fases que ela vai trabalhar. Então, posso falar de uma monofásica, de uma bifásica ou de uma trifásica. Então, existem lá motores, atuadores que são monofásicos e existem atuadores ou motores que são trifásicos. Cada um vai ter a sua característica de funcionamento, né? Cada um vai ter a sua forma de funcionamento. Então, motores monofásicos são diferentes de motores trifásicos. Eles têm potências diferentes, eles têm conversão diferente, a ligação deles, obviamente, é diferente, o torque deles vai ser diferente, então a quantidade de conversão que eu tenho é diferente. Então, isso influencia na hora de eu escolher qual que é o atuador que eu quero. Outra coisa é a tensão desse atuador, a tensão desse motor. Isso serve tanto para o DC quanto para o AC. Né? Qual que é a tensão de funcionamento dele? Ele vai funcionar em 5 volts DC, ele vai funcionar em 12 volts DC, ou ele vai trabalhar em 127 AC. São formas diferentes de se trabalhar com esses atuadores. Até porque eu tenho possibilidades. Eu posso pegar um atuador e falar que eu quero usar um atuador de 5 volts ou que eu quero usar um atuador de 12 volts. Isso influencia no quê? Isso vai influenciar no tipo de bateria que eu vou usar, ou no tipo de alimentação que eu vou ter, ou no circuito de acionamento que eu vou utilizar. O nosso controlador, os nossos controladores, eles normalmente trabalham em 2 faixas, né? Controladores eletrônicos, propriamente dito, não PLC. Ou ele vai trabalhar em 3.3 ou ele vai trabalhar em 5 volts. Então, se eu quero acionar o motor de 12, eu posso.
Porém, eu não vou acionar o motor diretamente no pino do nosso controlador. Não posso ligar o motor direto ali e colocar nível lógico alto está ligado, nível lógico baixo está desligado. Que eu não vou ter tensão suficiente para que esse motor funcione. E 2, que esse motor ele vai consumir uma corrente bastante elevada. A corrente que o pino ali do nosso controlador consegue demandar não é elevado, né? Depende de controlador para controlador, mas normalmente vai estar na faixa dos 2 mili. O motor, por mais simples que seja, por menos potência que ele consuma, ele vai consumir ali na casa de 200 mA. Lembrando que corrente é demanda de circuito, então se eu ligo um atuador, se eu ligo um elemento que consome 200 mili em alguma coisa que consegue mandar no máximo 2, a coisa que manda no máximo 2 vai queimar. Então não posso ir lá e ligar o nosso atuador, não posso ligar o motor direto no controlador. Eu não posso fazer isso, né? Não só pela tensão, mas também pela corrente, né? Ah, mas eu quero ligar o motor de 12 volts. Qual que é a vantagem de eu ligar o motor de 12 volts ali num dispositivo de 5? A vantagem é que se eu estou aumentando a tensão, eu estou diminuindo a corrente. Então, a minha potência vai ser igual, mas eu estou diminuindo a quantidade de corrente que eu estou aplicando sobre ele. Então, eu consigo fazer trilhas ou cabeamentos mais simples, porque eu vou estar aplicando corrente menor. Então, eu elevei a tensão, para ter a mesma potência, eu preciso ter correntes menores. Então, por isso que a gente tende a elevar a tensão de algum dispositivo ou de alguma coisa para isso. Então, né, por que eu vou usar um cara de 12 se eu posso usar um de 5? Para consumir menos corrente. A tua potência, o teu consumo vai ser igual, mas a quantidade de corrente que você vai ter para um caso e para o outro vão ser diferentes. E normalmente é essa corrente que influencia o nosso caso, tá? E também tem a questão de frequência, que daí obviamente isso serve para motores CA, né, frequência da fonte de alimentação. A gente também pode falar da frequência de resposta, mas daí isso não está ligado à fonte de alimentação, obviamente, né? Cada atuador vai ter uma frequência máxima de resposta, mas isso não é influenciado pela fonte de alimentação, mas sim pela resposta dele em si. Outra coisa que influencia também na escolha ali dos atuadores vai ser as condições ambientais. Então, a agressividade do ambiente, a temperatura do ambiente, até a altitude do ambiente pode influenciar, né? Pensando do tipo, eu vou fazer um sistema para um avião. Então, você tem que pensar na altitude desse avião. Eu vou fazer um foguete. Você tem que pensar na altitude até onde o foguete vai. Isso vai influenciar a tua escolha, né? Vai influenciar se a tua carcaça do teu atuador vai ser do tipo A ou do tipo B. Se você tem um ambiente mais agressivo, você precisa que esse atuador ele esteja mais bem protegido. Então, você vai escolher um outro tipo de atuador. Então, as próprias condições ambientais da onde você vai montar esse teu sistema embarcado, de onde você vai aplicar esse teu produto final, ou esse teu projeto, vão influenciar nas escolhas. Óbvio, não só do atuador em si, mas também dos sensores, do próprio controlador. Eu vou fazer um sistema embarcado para um fogão. É muito diferente você fazer um sistema embarcado para um fogão, que talvez chegue até 200 graus, do que você fazer um sistema embarcado que vai ficar no ar livre, que vai ficar ali com 20 graus. O teu controlador, o teu atuador, o teu sensor, os teus dispositivos que vão estar montados nesse elemento vão precisar suportar aquela temperatura. Normalmente, dispositivos que vão trabalhar com uma temperatura maior, eles vão acabar sendo mais caros. Então, o teu produto final, o teu projeto vai ser mais caro do que um projeto que precisa trabalhar só até 20 graus Celsius ambiente. Então, isso influencia bastante na escolha do atuador ou de qualquer dispositivo. Outra coisa que são as condições de serviço, né? Condição de serviço entende-se
quais que são as necessidades que esse cara tem, né? Então, qual que é a potência, qual que é a quantidade de rotação que ele gera, qual que é o esforço mecânico que ele gera, que é o torque. Então, o que eu preciso em relação a esse atuador? Eu preciso que ele tenha uma rotação de 50 RPM. Então, vai ter 50 rotações por minuto. Então, poxa, se eu preciso de um motor que tem 50 RPM, beleza, eu não vou lá e comprar um cara que vai até 50.000 RPM. Eu vou comprar um cara que vai até 50, 60, 70 RPM. Então, não, eu vou escolher o meu atuador pelas condições que eu quero que ele execute. Ou seja, as condições que eu quero que ele gere como resposta, né? E também ali, corrente de partida, posição, torque, velocidade. Então, tudo isso influencia, né? Eu preciso de um motor que tenha pelo menos 200 de torque. Você vai lá e compra um motor que tem no máximo 100. Então, é óbvio que não vai funcionar. Então, você tem que entender qual que é a tua aplicação, entender para que você quer fazer a utilização daquele cara, para que daí sim você consiga ir lá e escolher qual que é o elemento que você vai fazer a sua utilização. Beleza? Aí aqui os nossos motores de corrente contínua, né? Então, eu tenho uma capacidade de controlar a velocidade de uma forma bem simples, né? Ou de uma forma bem fácil. Obviamente que, né? Eu estou falando de um atuador, estou falando de atuação e tudo mais, lembrando que a gente vai ligar isso num controlador. A gente não consegue dizer qual que vai ser a tensão que vai estar sobre ele, né? Então, se eu pego lá um atuador de 12 volts ou de 5 volts que seja, eu tenho que acionar ele com 5 ou 12 volts. Eu não posso acionar um cara de 12 com 9, nem com 15, nem com 3. Se ele é um atuador de 12, eu tenho que acionar ele com 12. Como é que eu controlo a velocidade desse cara? Eu controlo ela por PWM, aí no caso, né? Então, esses motores de corrente contínua, ou eu vou fazer a aplicação de um PWM, eu vou ter os motores específicos lá, com motor de passo, que eu tenho essa capacidade, né? Então, os elementos elétricos, eles me dão uma boa capacidade de controle que eu consigo trabalhar, né? Só por desencargo, vocês tudo sabem o que é um PWM, né? Ou não? Morreram. Sim? Então tá bom. Então não preciso explicar. Show de bola. Eu esqueci. Porra, Caio. Vou nem comentar. Mas depois eu explico, então. Isso, é isso mesmo. É aquele negócio de modulação. Perfeito. Então tá. Então você sabe. Eu sabia que você sabia, cara. O que é? É modulação. Modulação PWM. Fazer uma modulação de sinal. Vocês já fizeram isso lá em introdução, não fizeram? Modular pulso. E é isso aí mesmo. Não, mas vocês viram isso ou não viram? Tipo, ok, isso aqui você copiou da Wikipedia, provavelmente, mas vocês nunca viram isso na vida. Então tá. Então show. Então depois monto uma aula só sobre PWM para vocês, tá bom? Que PWM é importante. Beleza? Daí a gente vê uma aulinha só disso. Na verdade, deixa eu pensar. Porque tem uma aula lá em Embarcados 2, que seria o Embarcados, que é só sobre PWM. Daí, não sei se eu deixo para depois. Eu vejo, mas show de bola, não se estresse. Vocês vão aprender o que é isso. Fiquem tranquilos. Beleza? Então, temos esses controles aí. Show de bola. Então, aqui,
especificamente falando dos tipos de motores que a gente tem um motor de passo, né? Esse motor, ele é, obviamente, um motor que tem passos, né? Vocês provavelmente não viram ou não sabem o que é um motor de passo, não sei. Mas eu consigo fazer uma movimentação mecânica a partir do meu controle elétrico, né? Então, vai depender da quantidade de passos que eu tenho no motor, mas cada passo vai sempre me gerar uma movimentação angular. Então, cada passo me gera uma movimentação angular. Então, por exemplo, eu tenho um motor de passo com 4 passos. Então, isso quer dizer que cada passo ele vai me gerar uma movimentação de 90 graus. Então, eu não tenho uma precisão muito boa, mas eu cada vez consigo trabalhar com 90 graus. Deixa eu fazer uma coisa que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem isso aqui. Espera aí. Aqui. Então, esse aqui é o motor de passo. Para quem nunca viu um motor de passo por dentro, isso aqui é um motor de passo. Beleza? Então, a gente tem aqui normalmente um conjunto de fios, né, que pode ser um fio para cada passo, ou ele pode ter um controladorzinho interno, onde eu mando uma informação e ele distribui essa informação aqui dentro. Vocês estão vendo aqui que, basicamente, eu tenho 8 bobinas aqui dentro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 bobinas. Então, esse motor aqui é o motor que tem 8 passos. Beleza? Quando eu vou acionar as bobinas, teoricamente, eu vou acionar uma bobina por vez. Então, não vou acionar todas elas ao mesmo tempo. Eu vou fazer acionamento de uma bobina por vez. Então, eu vou primeiro acionar essa bobina, por exemplo. Quando eu aciono essa bobina, o que acontece? Esse elemento mecânico que está aqui, ele vai se movimentar para se direcionar a essa bobina. Então, eu tenho aqui um elementozinho magnético, certo? Quando eu aciono essa bobina, ela vai gerar um campo. Então, esse elemento magnético que está aqui, ele vai ser puxado para essa posição. Então, vamos supor que inicialmente esse carinha ele começa aqui. Beleza? Então, meu elemento magnético está aqui. Se eu acionar essa bobina, todas as outras estiverem desacionadas, esse elemento magnético ele vai estar posicionado bem embaixo dessa bobina aqui. Beleza? E, obviamente, que dentro desse elemento mecânico eu tenho o meu eixo. Então, o meu eixo ele vai estar apontando justamente para cima, para essa direção. Quando eu quero movimentar esse eixo, o que eu faço? Eu vou desligar essa bobina aqui. Vou desligar essa bobina que está ligada. E vou ligar a próxima. Então, desligo a bobina aqui, que estava em vermelho, e ligo a próxima. Quando eu desligo essa e ligo essa, o que vai acontecer? O meu elemento magnético que estava posicionado apontando para essa bobina, ele vai se movimentar para essa bobina. Então, o meu eixo, que estava apontando para cima, ele vai começar a apontar direcionalmente para o outro lado. Ou seja, ele vai se direcionar para cá. Não sei se vocês enxergam ali, eu acho que sim. Então, ele vai se direcionar para cá. Então, ele vai se movimentar aqui, no caso, 45 graus. Eu vou lá, desligo essa bobina e ligo a próxima. Vou ligar essa bobina. O meu eixo que estava apontando para cá, vai começar a apontar para cá. Deixa eu mudar a cor. Então, dessa forma, ele vai se movimentar mais 45 graus. Então, esse motor de passo, o que ele vai fazer? Eu posso trabalhar ele passo a passo, né? Então, eu vou ligar uma bobina, esperar que o movimento aconteça, desligar, ligar a próxima, desligar, ligar a próxima, desligar, ligar a próxima. Vou fazer com que ele tenha essa rotação no meu eixo. Então, ele vai fazer essa rotação aqui e vai se movimentar. Então, o motor de passo ele funciona dessa forma. Ligo um elemento, desligo, ligo o próximo. Desligo, ligo o próximo. Desligo, ligo o próximo. E ele vai gerar essa rotação por causa do elemento magnético que vai estar aqui no meu elemento
mecânico. Então ele vai gerando essa movimentação. Obviamente, quanto mais bobinas dentro do meu motor, maior vai ser a minha precisão. Quanto menos bobinas eu tiver, menor vai ser a minha precisão. Então, se eu tenho lá, por exemplo, só 2 bobinas aqui, o passo inteiro vai ser sempre de 180 graus. Então, eu não consigo ter uma resposta melhor que essa. Se eu tenho 4 bobinas, ele vai rodar de 90 em 90 graus. 8 bobinas, ele vai rodar de 45 em 45 graus. Se eu tenho 360 bobinas, ele vai rodar de grau em grau. Então, consigo gerar uma precisão maior ou menor, dependendo da quantidade de passos. Óbvio, eu também posso gerar acionamento de meio passo. O meio passo seria, por exemplo, eu acionar 2 bobinas ao mesmo tempo. Então, se eu aciono 2 bobinas ao mesmo tempo, o meu elemento ele vai parar no meio das 2 bobinas. Então, posso fazer o acionamento primeiro dessa, aí aciono essa junto, então ele vai se movimentar daqui para o meinho, daí eu desligo essa, ele se movimenta daqui para cá. Então daí eu tenho um movimento de 22 graus e meio. Mas é mais ou menos essa a ideia. Então nesse caso aqui, a gente vai sempre trabalhar com, no caso, um valor binário que vai gerando a minha movimentação. Ou seja, vou trabalhar com a quantidade de passos que eu tenho. Se eu tenho 8 passos, eu tenho 8 valores binários, 8 colunas, para saber qual que é o posicionamento. Então, eu tenho uma precisão que não é tão grande, né? Se eu for considerar 45 graus ou até 22 graus e meio, não é uma baita de uma precisão, mas eu consigo ter exatamente esse movimento. Obviamente que quanto maior a frequência de acionamento e desacionamento dessas bobinas aqui, maior ou menor vai ser a velocidade de rotação. Então, essa velocidade de rotação vai depender da frequência com que eu consigo movimentar as minhas bobinas, ou melhor, né, a velocidade com que eu consigo acionar e desacionar essas bobinas. Obviamente, né, por serem bobinas, elas têm um tempo de resposta, então eu não consigo chegar no movimento infinito aqui dentro. Beleza? Esse é o nosso motor de passo, caso vocês nunca tenham visto, né? Um outro motor que a gente tem que acaba sendo bom para a gente é o servomotor, né? Ele também vai trabalhar com essa questão de posicionamento, mas o posicionamento ele não é, por esses valores binários, né? Ele no caso aqui sempre vai trabalhar por PWM. E eu consigo ter uma precisão em graus melhor, né? Eu também consigo ter uma variação de torque maior nesse caso. Então, o servomotor ele tem uma precisão maior, ele também vai ter um torque maior, mas ele normalmente vai ser mais caro do que um motor de passo. Obviamente que quanto mais eu vou gerando melhoria nas características, mais caro esse produto, esse elemento ele vai ficando. Beleza? Então, aqui um servomotor normalmente vai ser um motor pequeno, ou menor até do que o motor de passo, e ele vai ter uma característica de torque relativamente alta, e ele também vai funcionar em função de um PWM. Então, diferente aqui do motor de passo, que eu tenho que ficar mandando vários sinais diferentes por várias fiações diferentes, o servomotor ele trabalha com um único cabo, uma única fiação, e eu tenho que ficar mandando um sinal de modulação para que ele se mantenha na posição especificada. E aqui, digamos assim, por último, mas não menos importante, né? A gente tem os motores de corrente alternada, né? Esses motores de corrente alternada, eles vão ter 2 classificações possíveis, né? Que são os síncronos e os assíncronos. Essa classificação também pode servir para motores CC, né? Para motores de corrente contínua. Não é tão utilizada essa nomenclatura de classificação para eles, mas eles também acabam tendo esse funcionamento, essa funcionalidade, que é o quê?
O síncrono, a gente fala que ele tem uma velocidade fixa. E o assíncrono, a gente fala que ele tem uma velocidade constante. Só que pode variar conforme a carga, né? Então, quando a gente fala que o nosso motor ele é síncrono, quer dizer que ele sempre vai ter a mesma velocidade, independente da carga que a gente colocar. Então, se ele estiver rodando livre, ou se ele estiver rodando com uma carga de 300 quilos, e eu mandar ele rodar em 100 RPM, ou uma velocidade X, ele vai rodar sempre naquela velocidade. Já o motor assíncrono, eu consigo deixar uma velocidade constante, né? Mas se eu colocar uma carga de 300 kg, uma de 100 kg ou deixar ele livre, ele vai flutuar perto daquela velocidade que eu estabeleci. Então, o motor assíncrono ele tem mais influência da carga do que o motor síncrono, né? Isso eu tenho influência aqui tanto no servo, quanto no motor de passo, quanto no motor SC padrão, né? Isso também acontece aqui no motor CA. Obviamente que o motor CC ele tem uma influência assíncrona muito mais baixa, porque eu tenho uma capacidade de controle muito maior, né? Então, às vezes ele se torna assíncrono mais por uma cabacice de desenvolvimento do que necessariamente por ele ser assíncrono, né? Mas eu tenho que tomar cuidado com isso, porque eu tenho, obviamente, se eu for fazer alguma coisa que vá ter carga e não vá ter carga, eu preciso ter a questão de retorno para ter certeza que ele está rodando corretamente e tudo mais. Então, né, aí é uma característica que muito provavelmente vocês ainda não aprenderam, vou aprender lá na frente, que é trabalhar com controle em malha aberta e controle em malha fechada, né? Malha aberta quer dizer que eu não tenho retroalimentação. Malha fechada quer dizer que eu tenho retroalimentação. O que é retroalimentação? Eu pegar o valor atual de saída e jogar ele como um input. Então a própria saída influencia a saída. Então eu pegar a saída, jogar novamente na entrada e colocar uma ponderação em relação a essa saída na entrada, né? Um sistema de malha aberta ele não tem essa realimentação. Então quer dizer que eu vou colocar um input e o que sair, saiu. Quando eu faço uma malha fechada, quer dizer que eu vou colocar um valor de entrada. Isso vai me gerar uma saída inicial, eu vou pegar essa saída, vou realimentar e verificar se está certo ou não. Se ela não estiver certa, eu vou reavaliar os valores de input para que a minha saída ela seja correta. Seria basicamente assim, né? Eu faço um sistema de malha aberta com motor. Então eu coloco lá no input como sendo, eu quero que o motor esteja em 100 RPM. Só que o motor está com carga, então ele está com 50. Só que eu não sei, eu não tenho realimentação, então eu não sei que ele está em 50. Então eu coloquei que ele está em 100 e eu torço para ele estar em 100. Pode ser que ele não esteja. Então o meu sistema ele não vai saber isso. Quando eu faço a malha fechada, quer dizer o quê? Eu coloco como 100. Na minha saída eu tenho 50. Eu pego esse valor, rejogo para a entrada. Então ele, pô, eu botei 100, mas ele está em 50. O que eu faço? Então eu vou aumentar para 200. Aumentei para 200, a minha saída ela foi para 110. Poxa, agora está 110. Então eu baixo a minha entrada. Então vou realinhando a minha entrada até que a minha saída chegue no que eu realmente determinei. Então isso é eu ter um controle de malha fechada. Eu fazer a realimentação da saída na entrada para que essa saída influencie um novo valor. Ou seja, para que eu consiga controlar de uma forma melhor o que eu tenho de saída. Beleza? Dúvidas, perguntas, questionamentos até o momento? Sim ou não? Beleza ou não beleza? Perguntas. De boas. Dominadaço. Dominadaço, sou dominadaço. Sem dúvidas, que chato. Então tá bom. Então é isso.